E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A dura realidade dos refugiados haitianos é uma questão humanitária de complexa solução e, pelo que nós estamos assistindo, de muito difícil entendimento. O nosso convidado de hoje é o ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vanuc, que integra a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA e também é diretor do Instituto Lula. Muito obrigada por estar conosco. Obrigado, mulher. Sempre uma honra estar aqui. Obrigada. Eu quero começar exatamente com essa questão dos haitianos, que é uma questão que comove tanta gente sem ter para onde ir em busca de condições para sobrevivência. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ele está mediando aí uma possibilidade de interlocução entre o governador do Acre e o governador de São Paulo, que eles façam uma reunião para haver um entendimento. Porque houve um estranhamento recente onde até insulto aconteceu, o que é lamentável. Bom, o que a gente observa é que pela fala o governador do Acre ficou muito ofendido e disse que ele não vai se sentar para uma reunião com Geraldo Alckmin. E isso também remete, esse endurecimento de posição, a uma reflexão. O que está acontecendo? Homens públicos importantes, governadores de estado. Está faltando maturidade para o trato dessa questão que é, antes de tudo, humanitária? Maria Lídia, olha, deixa eu fazer rapidinho uma recuperação do que é mesmo a questão do Haiti. O Haiti é o país hoje das Américas que mais requer ações de solidariedade. Como ministro, eu estive lá 2 vezes e chocado, fui informado e recolhi, tenho guardado, uma espécie de bolacha que é feita de areia de manhã para as crianças comerem, uma bolacha de areia com algum sal para enganar a fome. Mostrei isso ao presidente Lula, que mostrou numa reunião dos presidentes da América Central. É uma situação de um Estado que se desmoronou, recentemente um problema terrível com a República Dominicana. Os 2 países dividem a mesma ilha. A República Dominicana cassou a cidadania de milhares de dominicanos que são filhos de imigrantes. Na situação do Acre, é terrível há meses e meses. É um fluxo de pequenos voos e trânsito por terra que chega pela Amazônia e o Acre pede socorro há muito tempo, não tem como enfrentar sozinho. E, claro, a saída de enviar para São Paulo, sem uma consulta às autoridades estaduais e municipais, não foi uma boa solução. É preciso sentar com essa questão humanitária e São Paulo é uma terra de migrantes. Eu sou de origem italiana, o país ele recebeu libaneses, japoneses, São Paulo recebeu e ajudaram a construir. Agora é hora da pujança maior do Brasil abrir os braços para paraguaios, bolivianos, colombianos e haitianos que procuram aqui o emprego, o trabalho, como os italianos, nossos avós fizeram. E nós sabemos que São Paulo recebe. São Paulo tem essa receptividade exatamente pelo exemplo que está aí. Quantos de nós temos sobrenome estrangeiro, né? É metrópole, é isso mesmo, o emprego está aqui. Acontece que também entra, não basta o receber sem um oferecimento mínimo de condições para a luta pela sobrevivência. Sim. E aí entra o poder público, e quando falo poder público, estou me referindo apenas aos governadores de estado, tem a prefeitura também e tem o poder central, o poder federal, para entrar nessa, não apenas mediando a interlocução daqueles que não estão se entendendo, mas política mesmo, do ponto de vista de política. Aí a minha pergunta, o poder público no Brasil está despreparado para esse tipo de circunstância que já vem de longa data. O senhor mesmo mencionou os bolivianos, nós já tivemos aí muitos outros países em dificuldade da América Latina que o pessoal vem para cá. Maria Lídia, dizer que estejam despreparados, eu não diria. Agora, falta... Ausentes. Há algumas omissões, há equívocos. No caso da Prefeitura de São Paulo, o secretário de Direitos Humanos, Rogério Sotile, era o meu vice-ministro em Brasília durante 5 anos. E ele prioriza a questão dos migrantes, já conseguiu a questão da chamada bancarização. Episódio do menino Brian, boliviano, que foi assassinado porque os ladrões procuram os migrantes porque eles não podem ter conta bancária. Está resolvido, agora podem.
Ele mesmo teve um desacordo público com as autoridades do Acre e ambos são do mesmo partido, do PT. Quer dizer, não é uma questão partidária. Não é uma questão partidária. Quer dizer, então precisa de governo federal, como você diz, Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Justiça, que cuida dessa área, precisa do governo estadual, a secretária de Justiça daqui e a autoridade municipal se somarem. Agora, há encaminhamentos. A semana passada mesmo, já 300 haitianos foram encaminhados para empregos no sul do Brasil. É preciso melhorar essa interligação, esse diálogo, mas o Brasil não pode dizer não aos haitianos. Ele não pode se fechar ao drama de irmãos nossos, de um país que é o país que mais requer apoio de todos os 35 países da OEA. O nosso tempo é pouco, eu tenho tanta coisa para perguntar que o senhor não imagina. A questão da Venezuela, o Brasil acerta tomando uma posição tão cautelosa em relação a abusos de poder que têm acontecido, sim, na Venezuela, pelas razões e as contingências que todos conhecemos? Maria Lídia, a questão da Venezuela é complexa porque é o fenômeno político do chavismo. A morte de Chávez praticamente condena esse processo, mas o Brasil, a uma extinção. Existe uma situação econômica grave. Eu vi o presidente Lula telefonar para o Maduro, cumprimentando pela eleição e dizendo: Maduro, entenda que você não é presidente dos chavistas. Você é presidente da Venezuela e metade da Venezuela tem outra posição. Você tem que governar com essa outra metade também. Os incidentes de janeiro também ele tem um componente grave que forças políticas que disputaram as eleições de novembro e dezembro e perderam, foram às ruas em janeiro com o lema saída já, uma espécie de fora Maduro. Também isso não é possível porque as eleições, as regras têm que ser respeitadas. Então a mesa de diálogo é muito importante. E o Brasil faz muito bem, o núncio apostólico, que é argentino, também com empenho de moderação, fazer as duas partes recuarem, criar algum caminho do meio para que a Venezuela possa superar esse clima de conflito, de beligerância e de mortes. O senhor é que vai cuidar da parte de direitos humanos do programa de Alexandre Padilha, né, o candidato ao governo do estado do PT. Qual é a grande prioridade do ponto de vista dos direitos humanos para São Paulo? Tem um foco? Olha, o foco terá de ser o problema da segurança cidadã, porque, de fato, ninguém aguenta mais essa espiral de violência, episódios como agora do Guarujá, a mulher que foi assassinada, linchada, ninguém aguenta mais episódios. Eu falei da criança boliviana, agora há pouco lá no Arruda, em Recife, joga, um vaso sanitário e mata. Então, a segurança cidadã envolve um diálogo com as polícias, uma mudança de comportamento para que a polícia seja capaz de enfrentar o crime e derrotar, mas sempre respeitando os direitos humanos. Não pode executar, não pode torturar, não pode se aliar a setores do crime, porque havendo corrupção policial, o Estado de Direito falece. Eu espero que o senhor volte ao Jornal da Gazeta para aprofundarmos sobre essa prioridade que eu tenho certeza. Voltaremos. Temos muito interesse porque afeta a todos nós. Vamos obrigada. Voltar. Muito obrigada. Laerte.